Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos dar início nesse momento à lição de número 3, após o arrebatamento da igreja. Nesta aula, nós trataremos dos eventos que serão deflagrados logo após o arrebatamento da igreja. Antes de tudo, nós veremos como será inaugurada a famosa 70ª semana do profeta Daniel. De imediato, se instaurará a abertura pública da apostasia mundial, o império da mentira e do pecado. A essas alturas, o Santo Templo já deverá estar soerguido em Jerusalém. Numa rápida sucessão de fatos, o anticristo, o falso profeta e o dragão hão de assumir o controle total do mundo. Implantando a falsa paz, Satanás controlará a política, a religião e a economia de todas as nações. Apesar do poder irresistível do mal, o Evangelho continuará a ser proclamado nesse período através dos 144.000 dos mártires gentios e das duas testemunhas. Que o Senhor Jesus, mediante o Santo Espírito, nos ilumine mente e coração para entendermos as belezas e os mistérios dos planos concernentes aos últimos dias. Iniciemos com a deflagração da 70ª semana de Daniel. De acordo com o texto sagrado, as 70 semanas de Daniel foram suspensas com a crucificação do Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus. Atenhamo-nos à profecia. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Daniel 9:26. O que o Senhor revela através de seu profeta é que o Senhor Jesus Cristo seria tirado após o cumprimento da primeira e da segunda partes das semanas escatológicas. Nas primeiras 7 semanas, a cidade de Jerusalém e o Santo Templo, derribados pelos babilônicos em 586 a.C., foram reconstruídos sob os ministérios de Zorobabel, de Esdras e de Neemias. Isso está em Daniel 9:25. Também você pode ler os livros de Esdras e Neemias. As 62 semanas subsequentes cobriram um período superior a 430 anos, abrangendo o final do Antigo Testamento, todo o período interbíblico e o nascimento, ministério, morte e ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Por conseguinte, o ministério de Jesus transcorreu no período das 69 semanas de Daniel. E foi justamente ao final da 69ª semana que o nosso Senhor foi tirado, não pela morte, mas por sua ressurreição e glorificação. Atos capítulo 1. Sob a autoridade romana, as semanas proféticas foram interrompidas. E como mais adiante veremos, será debaixo do Império Romano ressurgido que a 70ª semana será deflagrada profeticamente. Concluiu-se, pois, que todos os eventos profetizados que irão do arrebatamento até a inauguração do milênio por Jesus Cristo, o bendito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, acontecerão no âmbito da última semana profética de Daniel 9:27. A essas alturas, a Igreja do Cordeiro já estará perante o glorioso tribunal de Cristo. A instauração declarada da apostasia mundial é para estudarmos também. Desde a Revolução Francesa, iniciada em 1789 e encerrada em 799, vem Satanás fazendo diversos ensaios com o fito de implantar de vez seu império mundial. Oficialmente, a sangrenta, tirânica revolução durou apenas 10 anos. Se a estudarmos, entretanto, a partir do prisma da Bíblia Sagrada, constataremos que o espírito daquele movimento veio desdobrando-se desde então em várias outras tragédias. Citemos, por exemplo, a ascensão do Império Napoleônico, cujas guerras encharcaram a Europa de sangue.
Apesar do romantismo que cerca o ditador francês, ele não foi melhor do que Joseph Stalin, nem mais nobre que Adolf Hitler. Suas guerras, que duraram de 1803 a 1815, foram tão desumanas e covardes e desnecessárias quanto as agressões monstruosas de Hitler e Stalin. O mesmo espírito maligno que se apossara dos românticos revolucionários franceses em 1789 viria a apoderar-se dos comunistas em 1917 na Rússia e dos nazistas em 1933 na Alemanha. A partir daí, o anticristo, com engenho, arte e mentiras cada vez mais sistematizadas, tem tomado sutil e paulatinamente as instituições mundiais, objetivando implantar o caminho para a ascensão de seu governo a partir da plataforma do Império Romano, que se acha ainda latente em toda a Europa Ocidental. Com a queda do Muro de Berlim, que se deu na virada de 9 para 10 de novembro de 1989, chegamos a pensar que o comunismo jazeria eternamente sob aqueles escombros. No entanto, os eventos irrompidos pelo coronavírus vieram a alertar-nos sombriamente que o espírito maligno da Revolução Francesa reapareceria agora, mas com um arsenal de mentiras, enganos, totalmente pós-modernizado. Sob essa nova retórica, os comunistas não mais careciam da velha guilhotina para espalhar o seu terror. As armas de um sanitarismo ditatorial foram mais do que suficientes. Observemos algo bastante curioso. A queda do Muro de Berlim dera-se 200 anos depois da tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. Não há como negar a realidade da tal Covid-19. Sinal da volta do Senhor Jesus Cristo, o vírus ceifou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, Mateus 24:7. E como só ia acontecer nessas ocasiões, Satanás, aparelhando governos e instituições, vem realizando, de lá para cá, diversos ensaios com o objetivo de inaugurar o seu reino de terror, morte e apostasia. No entanto, como não é ainda chegada a sua hora, ele não avançará para além dos limites já estabelecidos por Deus. Inferimos dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais que o anticristo se acha devidamente preparado para assumir o controle do mundo. Ele só não o fará de imediato, porquanto a Igreja do Senhor Jesus Cristo ainda não encerrou a sua militância terrena, conforme nos assegura o apóstolo Paulo. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que no meio seja tirado. Segundo aos Tessalonicenses 2, 6 e 7. Diante de semelhante perspectiva, o que nos resta fazer? Sem dúvida, a Igreja de Cristo, como a habitação excelente do Espírito Santo, vem barrando eficazmente a manifestação da besta, do falso profeta e do próprio dragão. Por isso, leiamos regularmente a Bíblia, oremos, busquemos continuadamente a face do Cordeiro, pois em breve seremos levados à casa do Pai Celeste. Neste momento, nós, os salvos, somos a força bíblica e espiritual, moral e ética que barra o avanço do anticristo. Aliás, somos a única força capaz de fazê-lo. A manifestação do anticristo. Se lermos atentamente o capítulo 13 do livro do Apocalipse, concluiremos de imediato que a besta que sobe do mar, cuja missão será governar política, econômica, cultural e religiosamente o mundo, não terá dificuldades em assumir o controle do planeta. O seu governo terá as características do Império Grego: velocidade nas conquistas, do Império Persa, truculência na submissão aos povos, do Império Babilônico, o orgulho, a arrogância e o ateísmo religioso. Mas pensemos ainda a respeito da fusão de todos esses fatores políticos, militares, cultuais mesmo, eu li certo, mas pensei que li errado. Que burro. Daqui tá bom? Aí está bem. A fusão de todos esses fatores políticos, militares,
cultuais e religiosos, acabará por gerar o terrível animal visto pelo profeta Daniel. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e eis o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés aquilo que sobejava, e era diferente dos outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel 7:7. No versículo 3, vemos que um dos componentes do governo do anticristo, a besta que surgirá do mar, é mortalmente ferido. A sua chaga mortal, porém, é curada como que sobrenaturalmente. Ao que parece, esta cena não passará de um embuste a fim de enganar o mundo ímpio e propenso à mentira. Mais adiante, nós observamos que a segunda besta erguerá uma estátua em sua honra, uma estátua a propósito que ganhará vida e ganhará voz. Apocalipse 3, 14 e 15. Com vistas à solidificação de seu governo, o dragão suscitará da terra a segunda besta que mais adiante receberá o título de falso profeta. Apocalipse 16, 13. Semelhante a um cordeiro, mas vociferando como um dragão, seduzirá os moradores da terra a adorarem a primeira besta. O culto à personalidade, que é tão comum nos regimes comunista e nazista, será implementado por esse personagem infernal. Apocalipse 3 e 12. E para escravizar a população mundial, a segunda besta fará com que todos os habitantes da terra recebam um sinal ou na sua testa ou na sua mão, o qual ninguém poderá fazer compras, vendas e negócios sem tê-lo. Tal número ou nome já pode ser detectado em nossos dias conforme o autor sagrado deixa transparecer. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número é de homem. O seu número é 666. Apocalipse 13, 18. A reconstrução do Santo Templo de Jerusalém. No que tange ao Santo Templo, há uma pergunta que vem incomodando os estudiosos das profecias bíblicas. Quando exatamente será reconstruída a casa de Deus em Jerusalém? Será antes ou será depois do arrebatamento da igreja? Como uma indagação puxa a outra, há mais um quesito que não deixa de ser incômodo. Como a construção do santuário levítico será possível se em seu local bíblico encontram-se duas mesquitas, Al-Haram, Al-Sharif e o Domo da Rocha, e Al-Aqsa, conhecida como a Distante? Tenho que, para mim, esse problema aparentemente insolúvel está para ser resolvido pelo próprio anticristo através de instrumentos ecumênicos. Essa possibilidade faz-se ainda mais real a partir do chamado Acordo de Abraão, assinado por Israel pelos Emirados Árabes Unidos em 15 de setembro de 2020. Desde então, um tratado de paz mais abrangente, senão geral, no Oriente Médio, já não é um sonho ou um pesadelo tão distante assim. Logo, os promotores do ecumenismo final, já previsto na Bíblia Sagrada, induzirão as nações islâmicas a permitir a construção do Santo Templo entre as já citadas mesquitas. Desta forma, judeus, muçulmanos e cristãos apóstatas estarão a um passo daquilo que podemos chamar de Pax Anticristos. Se isso já vier ocorrendo, estaremos a assistir a qualquer momento o ressurgimento, o reerguimento do templo da grande tribulação, segundo aquilo que escreveu o apóstolo Paulo. É nessa casa, consagrada a Deus, mas sequestrada pelo anticristo, que o falso Messias há de apresentar-se e requerer a adoração como se fora ele o próprio Deus, conforme predisse o apóstolo. Ninguém, de nenhuma maneira, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e manifeste-se o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Isso acontecerá em conformidade com o texto bíblico, após o arrebatamento da Igreja de Cristo,
1 aos Tessalonicenses 5:9. O governo mundial do anticristo. No Apocalipse, o anticristo é tipificado como o cavaleiro que galopa o cavalo branco, conforme observou o evangelista. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6:2. Logo, não podemos confundir este cavaleiro com aquele que aparecerá no capítulo 19:11, e que se chama o fiel, o verdadeiro, e que julga e peleja com justiça. A sua plataforma de governo vem sendo preparada sistematicamente através de ações muito bem engenhadas em todos os ramos da sociedade mundial. Vejamos algumas dessas iniciativas do anticristo e de seus prepostos. Em primeiro lugar, o governo do anticristo tem como objetivo enfraquecer os governos nacionais em favor de uma governança mundial. Essa ditadura, num primeiro momento, há de congregar todas as nações, tribos e línguas da terra, conforme adianta o Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Em seguida, a besta que se ergue da terra, o falso profeta, fará com que o mundo todo adore a primeira besta, segundo o que escreve o evangelista. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 14 e 15. Tendo já o domínio político e religioso do mundo através de um ecumenismo global, o anticristo dominará a todos, economicamente, através de uma marca ou um número universal. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. Não obstante o controle absoluto do mundo, o anticristo não poderá deter a proclamação do evangelho, conforme veremos a seguir. A proclamação do evangelho durante a 70ª semana de Daniel. Ao contrário do que muitos imaginam, a Bíblia jamais virá a perder a sua divina inspiração. Mesmo após o rapto da igreja, a palavra de Deus, escrita como nós a conhecemos, continuará tão eficaz quanto hoje. Aliás, naquele período, as escrituras incomodarão ainda mais o sistema criado por Satanás e os seus prepostos. Eis que o adversário lutará contra tudo aquilo que lembra o nome de Deus, segundo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Na primeira metade da 70ª semana de Daniel, haverá no reino do anticristo um intenso trabalho de evangelização. Em primeiro lugar, os 144.000 judeus escolhidos entre as tribos de Israel levantar-se-ão como testemunhas irresistíveis do Senhor. É o que podemos inferir desta passagem. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7 e 4. Além desses israelitas missionários, atuarão como proclamadores do Evangelho os gentios que vierem a aceitar a fé em Cristo após o arrebatamento da igreja e que serão martirizados pelo anticristo. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9 e 10. Atuarão também como testemunhas evangélicas do Cordeiro as duas testemunhas. Embora não possamos identificá-las ainda com segurança,
O certo é que ambos os arautos percorrerão o mundo, proclamando a palavra de Deus e desmascarando o anticristo, o falso profeta e o dragão, que é a antiga serpente e Satanás. Decorridos 3 anos e meio desde a restauração da apostasia mundial, ambos serão mortos, mas hão de ressuscitar, conforme assegura-nos o apóstolo João. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meios, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Apocalipse 11, 7 e 13. Outras manifestações evangélicas são mencionadas no Apocalipse, como a águia que proclama a vinda de mais uma carga do juízo divino sobre a humanidade apóstata. Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. Apocalipse 8 e 13. Há também o anjo com o evangelho eterno a anunciar a soberania divina aos 4 cantos da terra. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Não obstante a apostasia generalizada, o Evangelho de Cristo continuará a ser proclamado no período da grande tribulação e, consequentemente, muitos arrependidos de seus pecados e das suas apostasias receberão Jesus Cristo como o Messias de Israel, o Salvador do mundo, como veremos na próxima lição. A primeira metade da 70ª semana do profeta Daniel será caracterizada por uma paz imposta verticalmente, em outras palavras, uma paz tirânica, semelhante à Pax Romana. Enquanto todos estiverem glorificando o anticristo e dizendo: enfim, paz e segurança temos, lhe sobrevirá repentina destruição.